Annyeong Aroa, Annyeong Charms. Estamos iniciando o segundo episódio especial do mês de fevereiro, expressando nossos agradecimentos aos inscritos do nosso canal e a todos que têm apoiado o nosso projeto. Nós prometemos trazer surpresas e emoções sempre. E falar sobre o nosso queridíssimo Shaolun, gente, é encantador. Por isso estamos dando o nosso melhor. Fique com a gente e não deixe de visitar o nosso blog Biografia para curtir ainda mais nosso querido e amado Nunu. Hoje falaremos, gente, sobre o universo dos doramas mais uma vez. Sim, meninas, nosso Nunu sempre diz que atuar é seu amor maior. Sua formação universitária foi baseada nas artes cênicas. Ele é muito talentoso e se destaca em todas as frentes. Mas desde o início de sua carreira, sempre se declarou como ator e nós agradecemos muito por essa escolha profissional. Falaremos aqui de trabalhos não tão conhecidos, mas que são as principais atuações desse artista que conquistou com a sua competência e muito mais do que a sua beleza física. Justamente, gente, pelos prêmios recebidos em muitas de suas atuações. Solta a vinheta, gente. Vamos para o nosso segundo episódio do mês de fevereiro. Espero que vocês curtam. Annyeong Aroa e Charmes. Eu, Andréia, e as meninas do podcast contamos hoje com a ilustre presença de Daisy. Ela é praticamente uma dorameira profissional e está à frente do grupo Doramigas Forever. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela e esse grande trabalho que ela realiza. Olá, Daisy. Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, boa tarde. Antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês, meninas, a oportunidade de estar participando desse projeto maravilhoso do podcast, da divulgação do nosso querido ator Shaolun. Estou muito feliz com o convite. Fiquei meio assustada no início, né? Vocês querem que eu fale? Mas estou muito contente, estou muito feliz e espero poder corresponder à expectativa de vocês. Bom, eu me chamo Daisy. Quem sou eu? Eu sou uma carioca perdida aqui em Brasília desde 2009. Sou mãe, sou karateca, sou artesã e sou dorameira. Eu sou um pouquinho de tudo, né? E vim parar nesse mundo asiático. O meu interesse maior, há muitos anos atrás, foi pela cultura por causa do karatê, né? O karatê como uma arte marcial japonesa fez eu buscar conhecer melhor a cultura para eu entender melhor a arte que eu praticava. Dessa procura para conhecer melhor a arte que eu praticava e aperfeiçoar, eu descobri que eu precisava aprender um pouco mais da língua para eu entender os estudos e as pesquisas que eu estava fazendo. E aí com isso eu fui estudar o japonês. Com a estuda do japonês, eu vi que eu precisava imergir mais dentro da língua, dentro da cultura, para eu poder compreender esse idioma. E aí eu, como fui sempre uma amante de filmes e séries, falei, então eu vou buscar filmes e séries com esse idioma, para que eu possa imergir mais e conhecer vocábulos, vocabulário, a fala. Foi quando eu comecei a pesquisar séries japonesas. Mas na pesquisa de séries japonesas veio para mim um mundo novo de séries que eu já tinha visto uma série ou outra de oriental, mas não sabia o mundo tão grande que se descortinava à minha frente. E com isso eu comecei a ver japonesa, comecei a ver chinesa, coreana. E aí eu fui, cada vez que eu olhava uma, eu falei, nossa, mas esse idioma tá diferente, que idioma é esse? Aí eu descobri, era o chinês. Aí daqui a pouco eu pegava outra, nossa, não é japonês, não é chinês, que idioma é esse? É coreano, tailandês. E com isso, eu vim parar nesse mundo, me interessei, as séries me chamaram muita atenção, pela sua sensibilidade, pelo seu enredo, pela vida, o amor, as relações humanas, as relações sociais, colocadas e mostradas de uma maneira e um panorama diferente, que por trás da cultura
que estava sendo apresentada a mim, eu via uma coisa muito bonita, muito sensível, muito delicada, sem apelação, né? Sem apelar para uma grande violência, apelar para uma nudez explícita, sem precisar desses momentos apelativos para mostrar e contar um enredo. E isso me prendia atenção, ao mesmo tempo que eu estava conhecendo idiomas novos e também estudando o meu japonês. E aí, como dizem, é um mundo sem volta, né? Eu ainda assisto outras séries americanas, outras coisas, mas o mundo ficou muito maior dorameiro, né? Aí eu descobri termos, o nome dorameiro, descobri várias outras coisas por trás desse mundo, descobri culturas diferentes. Aí a gente vai descortinando a Ásia de uma maneira geral. E isso foi muito bom para mim, foi engrandecedor para minha pessoa, me fez crescer como pessoa, de ver outra maneira de ver o mundo, ver outras culturas, outra maneira de entender as relações humanas, porque uma cultura totalmente diferente da nossa, como a oriental, na qual valoriza a hierarquia, valoriza as relações humanas, valoriza a família, valoriza casamento. Tem outros valores como a amizade. Nossa, e como eles valorizam também a amizade. Isso me fez ver que o nosso mundo ocidental talvez falta muito disso, né? Nós deixamos lá atrás, com desenvolvimento, com crescimento, com ambição, com a cobiça. E eu estava vendo isso ali, na telinha da televisão. E isso eu acho que muita gente, eu conversando com muitas pessoas que assistem doramas, eu percebo que muitas pessoas gostam de ver esse outro lado. Isso chama atenção e remontam a um passado que a gente imaginou como bonito, né? Das relações mais bonitas, com mais respeito, com mais sensibilidade, com mais preocupação com o próximo, com uma busca pessoal e, ao mesmo tempo, uma busca de grupo, porque não é só o indivíduo representa uma sociedade, representa uma família, representa um contexto. Ele faz parte de um grupo, ele é uno com um grupo. E eu acho isso, assim, divino, lindo. Daisy, fala para nós, como dorameira, a sua opinião sobre o trabalho de nosso queridíssimo Chao Nun como ator. Falar sobre Chao Nun como dorameira, trabalho dele de ator, é muito fácil. Porque, para mim, Chao Nun não é somente um ator que tem um rosto bonito. Eu acho que ele é um ator, realmente. Ele é uma pessoa que consegue se doar. Eu conheci Chao Nun vendo um episódio do programa Master House. Estava um grupo numa mesa conversando e se falava sobre casamento, sobre relações. E aí eu vi aquele menino novinho, bonito, estava lá quietinho, tímido no canto. De repente ele começa a falar que ele queria casar. E aí eu olhei e falei assim, nossa, tantos jovens hoje querem aproveitar a vida e ele quer casar. E ele foi tão sensível, chorou. Esse é um episódio que marca, né? Toda dorameira conhece Chao Nun. Ele querendo casar porque ele queria ter com quem dividir as coisas mais secretas dele. E naquela hora aquilo me doeu. Eu falei, nossa, esse jovem deve ser uma pessoa muito sozinha, né? Deve se sentir muito só. Deve ter uma vida muito atribulada. Eu não sabia quem era ele. Assisti outros episódios do programa até eu descobrir o nome dele. Claro, como todo dorameira vai stalkear. E aí eu fui descobrir que ele era um ator. E ele também fazia parte de um grupo. Até ouvi algumas músicas do grupo, mas eu fui ver ele como ator porque ele mexeu muito comigo, me sensibilizou muito a delicadeza dele. E aí eu vendo as séries deles, aí depois vendo tudo que ele estava fazendo, eu vi que a diferença ali era a pessoa Chao Nun falando
dele, que queria casar, que queria ter alguém para dividir, compartilhar a vida, alegrias e tristezas. E como aquela pessoa tão sensível e delicada, que não era só um rosto bonito, ela tinha um interior bonito e delicado, muito sensível, conseguia se transformar e mostrar a força de um personagem, mesmo que ele fosse sensível e delicado. Ele conseguia passar todas as nuances do personagem. E aí eu me encantei dele como ator, né? Foi, para mim, como ator, ele é um rapaz novo, tem muito potencial, já é muito completo, mas eu vejo nele um potencial enorme para crescer muito mais, porque ele consegue pegar tudo que ele faz e transformar, pega uma pedra bruta de um papel, burila ela e transforma numa pedra preciosa. Ele consegue passar toda a ideia do que a gente quer em todos os doramas dele, mesmo de época, né, como a historiadora, como os outros escolares, ele consegue transmitir essa ideia, né, e passar com todo o seu eu, a sua pessoa, usando o seu eu pessoal, sua sensibilidade, e ele consegue transformar aquele personagem para que a gente veja ele como ele tem que ser. E eu acho isso assim, ele é muito perfeito. Eu gosto bastante do trabalho dele como ator, independente do trabalho dele como modelo, como idol, como cantor. Eu acho que ele se sobressai em todas as séries que ele faz, nos trabalhos que ele faz. Gostaria de ver muito mais séries com ele, mas eu entendo que ele tem um trabalho muito grande como modelo e como idol, né? Então que não dá pra gente, como darameira, querer ver ele o tempo inteiro fazendo milhões de séries. Mas eu já acho que ele consegue fazer muita coisa, ele é um workaholic, ele consegue trabalhar 24 horas por dia, a gente sempre vê esse menino trabalhando e eu acho que nós ainda vamos ver coisas lindas com ele como ator, muito bonitas. Dentre os personagens que Cha Eun-woo já atuou, existe algum de sua preferência? Qual e por quê? Se existe algum personagem meu favorito, olha, eu gostei muito dele em A Historiadora, mas para mim ele foi perfeito em Tribute, né, com Lee-soo-ho. Eu acho que ele foi perfeito. Era um rapaz que tinha seus problemas, passava uma imagem bem sombria, né? Porque no fundo ele não queria ser identificado ou que se aproximassem dele pessoas só pelo dinheiro e pela beleza dele. Então ele acabava botando uma barreira. Mas ele mostrou o lado delicado dele e sensível de conseguir entender a dificuldade da outra pessoa. Ele teve a empatia de ver a dificuldade da outra pessoa, descobrir o seu segredo, ajudá-la com todas as dificuldades, enquanto se descortinava e crescia o sentimento. Ele conseguiu mostrar isso para mim perfeitamente, enquanto jovem, enquanto ator. Eu achei que foi um dos melhores trabalhos deles, a beleza do enredo, que ele conseguiu passar isso para a gente de uma forma muito bonita, entendeu? Para mim foi perfeito, foi um dos que eu mais gostei. Gosto de todos os trabalhos dele, mas esse para mim foi perfeito. Eu acho que ele conseguiu mostrar com todas as suas nuances a sensibilidade e a delicadeza do momento que a colega passava e do momento que ele pessoalmente passava, e conseguiram construir isso e crescer juntos. Eu achei divino. Você considera a atuação de idol e de ator como um ponto vantajoso para a carreira artística? Em que sentido? Eu acho que a atuação de idol e de ator para a carreira dele, eu acho excepcional ele conseguir fazer os dois. E eu acho que, claro, isso aí só engrandece e cresce a carreira dele, porque ele consegue trabalhar a arte em todos os aspectos.
Porque um idol, ele trabalha a voz, a expressão facial e a expressão corporal, né? Porque ele tem que transmitir a música e trazer aquela energia, aquela vibração da letra que ele está cantando para o público, para cantar junto e se emocionar junto. E ele não está só, ele tem um grupo. Então, ao mesmo tempo, ele está ali naquela relação em grupo, em sintonia, como um elo numa corrente. Ele tem que coordenar tudo isso. Então, ele tem que ter um controle corporal, um controle emocional, controle vocal e crescer muito, estudar muito e desenvolver isso, para poder passar toda essa energia para quem está assistindo, né? Para as aroás, para as fãs que estão assistindo. E ao mesmo tempo, ele como ator, ele tem que se revestir de um personagem, ele tem que botar o eu, Cha-eun-woo, num cantinho, apesar de que usa os seus dons pessoais para ser ator, mas ele tem que se descortinar do Cha-eun-woo e colocar o personagem que ele vai vestir e mostrar todas as suas nuances, com um trabalho de expressão facial, expressão vocal, expressão corporal, que são diferentes do trabalho de idol, mas que ao mesmo tempo se completam, né? Então, ele, enquanto ator e idol, a carreira artística dele enquanto pessoa só tem a crescer, né? Ele vai cada vez crescer mais, porque quanto mais ele estuda, quanto mais ele ensaia, quanto mais ele se aperfeiçoa, quanto mais ele treina, quanto mais ele canta, mais ele está aperfeiçoando o eu dele, né? Quanto ator e quanto idol, porque ele vai crescer junto, ele não tem como dissociar, porque um treino corporal para uma coisa vai auxiliar na outra, um treino de expressão e de teatral para demonstrar sensação, sentimentos que ele vai usar numa música, vai auxiliar ele como ator, e o treino de ator vai auxiliar ele na hora de expressar a letra de uma música. Então eu acho isso maravilhoso, né? Tanto que se fala que os atores perfeitos são aqueles que cantam, dançam e atuam. E ele está fazendo isso, né? Ele canta, ele dança, ele atua, ele modela, que como modelo ele também tem que passar uma outra forma de expressão corporal e facial, não fala, só algumas vezes, alguns modelos de vídeo, né, que falam, mas o modelo fotográfico ele tem que expressar numa pose, num rosto, tudo que ele está querendo mostrar com aquela foto. Então eu acho que ele só tem a crescer e é por isso que ele, apesar de jovem, está tendo um grande reconhecimento, né, na Ásia e indo para fora, né, crescendo. Já internacionalmente, a carreira dele está crescendo bastante. Eu acho que isso aí é muito proveitoso. Ele só tem a crescer e o nome dele chegar cada vez mais longe. E eu acho que ele vai muito longe. Podem esperar, anotem esse nome. Cha-eun-woo, ele vai ter uma carreira assim, internacional, mundial, muito grande, muito bom. E eu torço por isso, vou estar vibrando por ele e vou estar torcendo por ele. Fale para nós sobre o seu trabalho junto à frente do grupo Doramigas Forever, seus planos para divulgar e atrair mais interesse para a cultura asiática. O Doramigas Forever, quer que eu fale também? Doramigas Forever é meu amor fora da caixinha, né? É meu amor fora do peito. Foi uma coisa que não foi programada. O grupo Doramigas Forever foi uma coisa que foi do acaso. Sabe aquelas coisas que vão acontecendo na vida e quando você menos espera, você tá lá? Então, isso é o Doramigas Forever. Desse momento dorameiro, de ver doramas e conhecer pessoas que, em grupos, nas redes, no WhatsApp, no Facebook, fez eu acabar conhecendo várias pessoas, tendo relações de amizade com pessoas que estavam bem longe de mim, né? Mas que tinham os mesmos interesses comuns. E aí
por conta disso e dessas relações de amizades, eu já tinha amizade há muito tempo com algumas pessoas de outros estados, e nessa busca de conhecer coisas novas e coisas do mundo oriental, eu acabei me presenteando no ano de 2021, me presenteando com uma passagem, com uma viagem para ir na Liberdade, para conhecer um pouquinho da Liberdade. Eu sempre tive interesse, mas depois de começar a ver as séries, os doramas, eu queria vivenciar aquilo ali muito mais, né? E aí eu me dei de presente, e como eu queria aproveitar a oportunidade para conhecer pessoalmente uma amiga que eu já conversava há um ano, um pouco mais, conversava pelo WhatsApp, e ela morava no interior de São Paulo, morava não, ainda mora, né? E nós combinamos de ir, convidamos outras pessoas, e nesse convite eu vou, não vou, vamos lá, vamos aproveitar, vamos nos conhecer. Reunimos um grupo de 9 pessoas, e eu passeei, nós almoçamos juntos em restaurante coreano, vivenciamos ali aquele mundo da liberdade, os passeios, comidinhas orientais, chinesa, coreana, japonesa. E a gente gostou tanto daquilo e falou, vamos repetir? Vamos voltar? Aí combinamos, vamos voltar daqui a 5 meses. 5 meses depois, já estávamos organizando um grupo pequeno. Foi quando eu fiz uma postagem falando sobre encontro e quanto era bom, porque eu vi uma postagem num grupo do Facebook falando sobre isso. Eu comentei a minha experiência, e aí essa postagem repercutiu. O grupo cresceu para 20 e poucas pessoas no segundo encontro, no terceiro já tem 30 e tantas pessoas, estamos indo para o 4º encontro. E esse grupo foi crescendo e ele foi se moldando. Por isso é que eu falo que foi uma coisa que não foi programada, conforme as nossas experiências, os nossos vínculos de amizade, os nossos erros e acertos, nós estamos moldando o nosso grupo. E o grupo está crescendo. E o mais importante é que ele não cresceu como um grupo assim, vamos ali almoçar e tirar foto e vamos embora. Não, todas com um objetivo comum. Já que o objetivo inicial, quando eu fui, era conhecer as amigas que eu não só via virtualmente, e eu queria conhecer essas amigas pessoalmente, queria estreitar esses laços de amizade pessoalmente, então o grupo cresceu com esse objetivo. É um grupo de amigas, mas que são amigas que têm algo em comum. Todas são dorameiras, todas têm paixão, são amantes da cultura asiática de um modo geral, né? A grande maioria gosta da cultura coreana, algumas assistem chinesas e japonesas. E eu, como uma amante da cultura japonesa, tento mostrar esse outro lado que muitos não conhecem também, né? Da cultura japonesa, e algumas pessoas já estão se interessando. E isso é muito bacana, entendeu? Amiga Daisy, te agradecemos por colaborar com o nosso podcast de forma tão querida. Desejamos todo sucesso para o Doramigas Forever, pois esse tipo de encontro faz toda a diferença. Nosso muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom estar aqui com vocês, apesar de ter ficado assim ansiosa, né, com o convite. Eu gostei da experiência, espero que tenha sido também proveitosa para vocês, que tenha sido também tão gratificante quanto foi para mim. Desejo que o trabalho, o projeto de vocês cresça cada vez mais, porque eu conheço cada uma de vocês, o objetivo é bonito, vocês têm um coração puro, querem fazer uma coisa bem legal, e eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. Muito obrigada, kamsahamnida, arigatou gozaimasu, e parabéns para vocês.